Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris e por muito tempo eu vim aqui falar para vocês de blazer, de brinco, de maquiagem, como eu não era. Comprava roupa às vezes para vir aqui falar para vocês da maneira que eu não era. Então agora eu venho assim, cara limpa, do jeito que eu sou, do jeito que eu me visto, do jeito que eu gosto de estar, sentada no chão, na minha construção, ó, tá vendo que tem um buraco ali? Onde vai ser uma tomada, porque aqui vai ser o quarto quando eu terminar de construir minha casa. Que aliás, nem sei se vou terminar de construir porque eu quero morar na praia, então talvez vai ficar aqui como tá, esse quarto vazio aqui em cima. Mas aqui onde eu falo com vocês, onde eu gravo meus vídeos, aqui é mais silencioso, então eu gosto de vir aqui pra contar pra vocês. Porque hoje, o assunto que eu tenho pra trazer pra vocês, ele é sobre visualização. Como que a gente manifesta através da visualização? Que todo mundo fala, né? A lei da atração, você precisa visualizar, você precisa se ver o duplo quântico, você precisa se ver no teu eu do futuro e todo mundo fala isso o tempo todo. E eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência com a visualização. O que deu certo e o que não deu certo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você acredita realmente nessas coisas, fica comigo até o final. Agora, se você não gosta, se você não acredita, então saia desse vídeo, porque aqui é para quem realmente acredita na lei da atração, na física quântica, no duplo quântico. Porque se você não acredita, tudo que eu for falar aqui vai parecer papo de maluco e vai parecer que eu tô usando alguma coisa para vir falar aqui com vocês. Mas, gente, de verdade, tudo que eu vou contar para vocês hoje foi o que aconteceu comigo. Só que depois de um bom tempo é que isso deu um clique na minha mente e eu falei, é assim. É assim que as coisas funcionam. Porque como eu já falei pra vocês, quem é mais antigo aqui no canal já sabe que eu estudo a lei da atração há muito tempo. Lei da atração, física quântica, eu do futuro, expansão da consciência. Faz muitos anos que eu estudo isso. Mais de 20 anos eu diria, né? Então lá quando eu comecei... claro que quando a gente começa, cada um tem o seu processo de evolução, né? E a gente apanha bastante porque a gente não entende como é que as coisas funcionam. Então eu fui fazendo as experiências comigo mesmo, porque como a gente fala, experiências é aquilo que você precisa experimentar. A mesma coisa a experiência de Jean-Pierre que ele fez com o duplo quântico. Muita gente segue à risca a técnica dele, mas aquela foi a técnica que ele usou e que deu certo para ele. Só que isso não significa que eu vou usar e vai dar certo para mim, você vai usar e vai dar certo para você. Então, como eu tenho vídeos aqui já falando que eu criei a minha própria técnica para fazer essa lei, esse eu do futuro, transformar a minha vida nas coisas que eu queria, eu uso a minha técnica. Como que eu consigo me conectar? É o que faz sentido para mim. Para você pode ser diferente, para você pode ser que a técnica, a pesquisa, a experiência de Jean-Pierre dê certo. Pra mim não deu, particularmente. Eu fiz, mas eu não consegui me conectar daquele jeito. Porque cada um tem um processo, tá em um nível de processo, e cada um tem um jeito de pensar, de visualizar, de se ver no futuro, enfim, né? Tem infinitas técnicas que você pode usar e você pode fazer sim a tua mesma. Eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar várias técnicas diferentes. Então eu sempre trago pra minha vida aquilo que eu acho que faz sentido pra mim, aquilo que eu consigo manifestar. E muitas coisas eu não consigo. Então hoje uma delas que eu vou falar para vocês é a visualização. Aquela visualização que todo mundo sempre fala da lei da atração. Você precisa visualizar a vida que você quer ter e tudo aquilo, né? E eu sempre procuro fazer com coisas pequenas na minha vida. Agora, a partir de agora, né? Sempre procuro fazer com frutas, com flores, com algo que eu sei que eu vou conseguir manifestar para ver... para depois eu entender como é que é o processo e começar a manifestar as coisas grandes. Então vamos lá, eu vou contar para vocês uma história da minha vida que aconteceu comigo e que deu um clique que eu falei, então é assim que as coisas funcionam. Há muito tempo atrás, eu trabalhei numa empresa e nessa empresa entrou para trabalhar um rapaz lindo. Enfim, ele era... não sei se ele era haitiano, moçambicano, eu não sei. Sei que ele era um negro, mas negro, bem negro mesmo. E eu sou apaixonada por pessoas de pele escura. Eu amo.
assim, eu acho a coisa mais maravilhosa, porque você já viu, o negro não envelhece, ele não tem celulite, ele é perfeito, aquela pele maravilhosa, o cabelo maravilhoso, e eu sou apaixonada. E aí, eu me encantei, porque além dele ser lindo fisicamente, ele era um amor de pessoa. Ele falava aquele sotaque meio enrolado, o português meio enrolado, né? Ele cheiroso, querido, educado, gente boa. Ele era maravilhoso por dentro e por fora. E eu me encantei com ele, me apaixonei por ele. E aí, eu tinha uma época, eu tinha no meu quarto um guarda-roupa que ficava no meio, onde eu deixava meus casacos e os meus vestidos pendurados. Então aquele guarda-roupa ele era grande, eu conseguia entrar dentro dele e ali eu fazia minhas meditações. E eu comecei a me visualizar com esse cara, com esse homem que apareceu lá na empresa. A gente conversava bastante, a gente trocou contato e conversava por mensagem e tal. E eu me visualizei, eu falei, eu vou manifestar ele na minha vida. E eu me visualizei com ele. Eu vi a gente indo num barzinho que eu gostava de ir bastante, que a gente ia às vezes com o pessoal do trabalho, eu ia, né? Ele nunca ia. E eu me visualizei, até a roupa que eu queria, eu me visualizei com ele. Então eu via nós dois juntos, conversando, eu feliz, ele feliz, a gente ali, de mão dada, juntinho, né? E eu fazia essa visualização todos os dias. E a gente sempre conversando, ele sempre educado, ele sempre querido comigo, enfim. E aí um dia eu falei, soltei pro universo, né? Aí eu entendia que a gente tinha que fazer a visualização, mas que o como não era a minha parte, eu não sabia como que aquilo ia acontecer. E soltei pro universo. Fui viver minha vida, enfim. E aí deu não sei quanto tempo depois, ele saiu da empresa onde eu trabalhava, né? Ele pediu a conta, arrumou um outro emprego melhor e saiu da empresa. E por uns 2 anos eu nunca mais tinha visto ele, 2 anos ou mais, né? Perdemos o contato, ele não tinha rede social na época, ele não gostava muito dessas coisas, então ele não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas. E a gente perdeu o contato, não sei se porque ele trocou o telefone dele, enfim, não sei. E aí eu esqueci, acabei esquecendo dele e tal. E depois desse período eu também saí da empresa, e uns 2, 3 anos depois, a galera fez queriam juntar o pessoal da empresa e a gente fez um encontro justamente nesse bar onde eu gostava de ir, que eu tinha imaginado a gente juntos ali, né? E aí ele foi também nesse bar, eu também fui, só que ele chegou com uma namorada. E ele veio conversar comigo, ele me apresentou a namorada dele, ela é super gente boa. E ela é muito parecida comigo. Daí todo mundo falou, né? Eu acho que fulano era apaixonado por você porque a namorada dele é muito parecida com você. E até o nome dela, ela tinha um primeiro nome que eu não lembro como que era, mas o segundo nome era Cristina, ou Cristiane, ou Cris alguma coisa, porque todo mundo chamava ela de Cris. E aí, beleza, conversei com ela, super gente boa, a gente se identificou, muitas coisas a gente era parecida, só que ela pintava o cabelo de loiro e ela tinha colocado uma lente azul. Então, por isso que a galera falava que ele gostava de mim, porque ele tinha falado pra ela de mim e ela viu uma foto, alguma coisa, e queria ficar igual a mim, né? Mas eu falava, isso é coisa de gente doida, né? Beleza, passou um tempo, cada um foi pra sua casa, eu já não sentia mais nada por ele, já não tava mais nem afim dele, enfim. E aí, guardem essa informação, gente. E aí ela tava com uma roupa bem legal, que eu adorei, então a gente começou a conversar, ela falou que ela comprava muito em brechó, e ela tinha comprado aquele vestido e aquela bota num brechó, e não sei o que, e eu falei, nossa, e eu pensei comigo, não falei pra ela, né, porque é deselegante, eu pensei comigo, nossa, eu vendi o meu vestido pra um brechó, e eu acho que essa roupa era minha. Olha que louco como que as coisas acontecem. Beleza, fui pra casa, nem tinha uma ali mais, né. Fomos cada um para sua casa, tal, a gente não tinha mais contato, não conversava mais com ele, né? E aí passou-se mais umas 3 semanas, e agora eu tô num outro processo da lei da atração, então eu não tô mais naquela de visualizar a minha realidade. Então eu já tô no duplo quântico, eu já tô me vendo no futuro, enfim, né? Só que eu falei, daí aquele dia eu tava tentando manifestar fazia um tempão o morango. Porque eu falei, eu vou tentar manifestar no simples, mas eu não quero comprar porque eu vou estar forçando uma coisa. Então eu não vou lá e vou comprar esse morango.
Eu quero que ele apareça na minha vida. Só que o morango que eu gosto, ele é específico. Ele não é qualquer morango. Ele só tem em 2 mercados aqui perto da onde eu moro. Ele é um morango desse tamanho, juro pra vocês, ele é gigante. Ele é delicioso. Ele é muito suculento e parece que ele é muito mais docinho. É esse morango que eu queria manifestar. E aí, eu fazia essa visualização. E eu visualizava, e eu via esse morango. E em vários lugares eu abria a internet, aparecia o morango. Eu olhava, passava na rua, tinha um carrinho que estava vendendo esse morango. Olhava para um cartaz, tinha lá esse morango. E eu falava, nossa, mas eu não quero só ver, eu preciso comer, eu quero comer esse morango, eu tô com vontade de comer esse morango. E eu lembro que teve um dia que eu fiquei sozinha em casa, e eu fiquei acho que por umas 2, 3 horas ou mais, tentando manifestar. E eu ficava visualizando, e eu falava, não, eu preciso, porque naquele dia os meus pais tinham ido levar o meu irmão fazer um exame e iam ficar o dia inteiro fora. E eu falei, eu vou aproveitar esse dia e vou tentar manifestar, né? E tentei, fiz visualização de manhã, fiz visualização à tarde. E fiquei, mas como é que pode ser essa visualização, né? Como é que eu visualizo? E aí eu olhava e aparecia na internet, e aparecia a foto do morango, e aparecia a pessoa vendendo morango, e o carrinho que vinha bater aqui em casa. Eu falei, não quero comprar o universo, eu quero manifestar. Eu quero que alguém me traga, eu quero que você me dê esse morango. E aí, beleza. E já tinha se passado uns 3, 4 anos daquela situação do cara lá, né? Do bar. E ele vinha na minha mente, aquela cena vinha na minha mente. Eu falava, mas meu Deus, o que isso tem a ver? Eu nem tô mais afim do cara, ele fica aparecendo na minha mente. E aí eu comecei a falar pro universo, como pode melhorar? Comecei a usar as ferramentas de Axis. E para manifestar o morango que eu só via e eu queria comer. Então eu falava pro universo, como pode melhorar? Porque eu queria comer aquele morango. E de repente, do nada, começava a me surgir aquela cena do bar dele com a namorada dele, ela super gente boa, ela parecida comigo. Eu falava, mas meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu nem tô mais afim desse cara, né? Porque eu lembro que daí eu falei, será que a visualização que eu fiz, será que é daquele jeito? Será que eu tinha que estar no guarda-roupa para visualizar? Mas não deu certo com ele, não vai dar certo também aqui. Como será que eu faço? Daí eu lembro que eu sentei no sol, peguei uma cadeira, sentei no sol, né? E fiquei lá tentando manifestar. E aí vinha essa lembrança desse bar, desse dia, desse cara. Eu falava, mas meu Deus, eu nem tô mais afim desse cara. Por que ele tá aparecendo na minha mente, né? Aí eu fiz a pergunta de Axis de novo. Universo, o que está certo sobre isso? O que você quer me mostrar? E fui. Eu lembro que nesse dia, aí me deu um clique. Eu falei, gente, ela é parecida comigo. Ela estava usando a roupa que eu imaginei que eu me vi com ele. Ela estava no bar que eu me vi com ele. Aí eu falei, tá aí, eu me vi. A mesma coisa que eu estou fazendo com o morango. Eu estou vendo o morango. Eu estou visualizando. Eu não estou sentindo. E aí eu falei, será que é isso? E aí eu fiquei ali, porque é muito difícil no começo você sentir, então você precisa sentir. Eu fiquei ali mais de 3 horas, eu acho, tentando manifestar. E aí eu falei, será que é isso? Porque daí eu falei, claro, é o sentir. Mas como que eu vou fazer o sentir? E aí eu me imaginei, eu me coloquei, eu no futuro, comendo esse morango, nas possibilidades que o meu duplo quântico coloca ao meu redor. Eu me imaginei ali. Então, o que eu fechei meus olhos? É difícil no começo, porque a gente, até o nosso cérebro entender que aquilo é real, é muito complicado, gente. Porque o teu cérebro, ele vai toda hora te dizer que aquilo é uma mentira, que você não tá vivendo aquilo. É difícil. Eu levei 3 horas para mais para conseguir fazer. Mas quando eu consegui, eu respirava fundo, eu respirava por aqui, eu fazia... Respirava pelo coração, de olhos fechados ali no solzinho, que o solzinho me dava um sono, me deixa entrar em estado teta, né? E eu falei, eu tenho que sentir, eu preciso sentir. E aí eu fiquei. E aí eu
comecei a sentir, porque aquele morango ele tem uma caixa específica, que é uma bandeja de isopor grande e funda, ele tem 1 quilo de morango dentro dessa bandeja. Ele vem enrolado num papel filme. Então eu fechei meus olhos e eu imaginei eu abrindo aquele papel filme. Eu sentia o cheiro do plástico filme. Eu sentia a textura do isopor na minha mão. E eu sentia aquele morango. Então eu fazia realmente a cena, como se eu estivesse pegando, de olhos fechados, que se os vizinhos estivessem me olhando nessa hora, eles iam estar me achando tudo louca. Tudo iam estar me achando louca, né? Porque eu tava fazendo realmente o gesto como se tivesse algo invisível ali, que só eu tava vendo. Então eu peguei aquele morango, eu senti o cheiro daquele morango, eu senti o cheiro daquele morango, eu senti a textura dele quando eu peguei ele na minha mão, sabe? As folhinhas verdes. Eu senti aquele morango e quando eu coloquei ele perto do nariz para comer ele, eu senti aquele cheiro maravilhoso que só aquele morango tem, que ele é doce demais, só aquele morango tem. E aí eu me imaginei eu comendo, então eu senti aquele gosto daquele morango. Só de lembrar me dá água na boca. Eu senti a textura, quando você morde, que ele faz aquele barulhinho, sabe? Eu escutei aquele barulho. Eu escutei eu mexendo na caixinha de isopor e foi perfeito. Aí consegui sentir, depois de 3 horas ali tentando, eu consegui sentir. E aí eu me liguei que naquele dia eu tinha só visualizado, como eu estava fazendo com o morango. Eu só estava visualizando. E quando eu estava me visualizando na terceira pessoa, o que aconteceu? Eu manifestei alguém parecida comigo na vida daquele cara que eu gostava. Quando eu estava visualizando o morango na terceira pessoa, só olhando para o morango, eu visualizava o morango em foto, quando eu abria o Instagram, quando eu passava na rua, quando as pessoas estavam comendo. Eu via nas propagandas do mercado aquele morango. Só via, mas eu não tinha manifestado ele ainda. Porque o universo, a gente manifesta, a gente tem o poder de ver, enxergar, só que o como é o universo quem vai fazer. A gente não sabe como que aquilo vai vir. E aí beleza, e aquele dia eu consegui fazer. E aí tava quase no horário dos meus pais chegarem, né? E a minha amiga me ligou naquele dia, depois da primeira vez que eu fiz, né? Ela me ligou e falou, venha tomar um café comigo hoje que eu fiz um bolo de chocolate com morango, daquele que você gosta, né? E aí eu falei, mas não é no bolo que eu quero comer. Eu quero comer o morango, mas não é no bolo que eu quero comer, porque eu sei que o bolo dela é maravilhoso. Só que não era no bolo que eu queria comer aquele morango, eu queria comer o morango. E eu continuei ali fazendo a manifestação e fazendo a visualização e sentindo tudo aquilo realmente. Mas eu senti, gente, mas senti com tanta realidade que aquilo já parecia que estava ali se manifestando na minha vida. Então eu senti o cheiro, eu senti o gosto, eu senti a textura, eu ouvi o barulho de eu abrindo aquela caixa, eu sentindo o isopor, eu sentindo tudo. E aí eu falei, não, agora eu preciso soltar para o universo, né? Porque tem o soltar também para as coisas darem certo. E fui fazer outras coisas, fui gravar um vídeo, fui fazer uma leitura de tarô, nem lembro o que eu fui fazer naquele dia. E aí, nisso, os meus pais chegaram, já estava à noite, e a minha mãe falou assim, teu irmão quis comer um biscoito que só tem naquele mercado, que é mais barato. Não é que só tem naquele mercado, é que essa marca de biscoito que a gente gosta, ela é mais barata naquele mercado. Então, como eles estavam no caminho, eles passaram naquele mercado, que é o mesmo mercado onde eu gosto de comprar um morango. E, gente, adivinha? A minha mãe trouxe a caixa de morango. Ela falou, o morango estava barato hoje, eu aproveitei e comprei, olha que coisa mais linda. Eu olhei aquilo, eu falei, tá aí. Sabe por quê? Porque eu me conectei comigo no futuro, eu não apenas me vi na terceira pessoa, eu me senti naquele meu futuro. E aí, não é mais só a lei da atração, aí é o teu duplo quântico, o teu eu do futuro que está manifestando. Então essa foi a técnica que eu usei. Pro morango, deu certo. No mesmo dia, gente. Parece coisa de maluco. É por isso que eu falei. Se você não acredita, não fica nesse vídeo. Porque vai parecer coisa de maluco para você que não acredita e que não sabe como fazer e não entende dessas coisas de lei da atração. Vai parecer coisa de maluco. Mas, gente, foi muito rápido. Eu demorei, claro, 3 horas para conseguir me visualizar, para conseguir sentir, para conseguir me colocar no meu duplo quântico, no meu eu do futuro, para sentir que eu já estava vivendo aquela realidade. Eu entrei no meu personagem do eu do futuro e eu acessei aquela realidade onde eu estava comendo aquele morango. Eu senti no meu momento presente. Então foi como se eu tivesse um óculos de realidade virtual, digamos assim. Que você se sente dentro daquela cena.
Então, uma coisa que eu digo para vocês, o visualizar, quando muita gente fala da visualização, não é só você olhar e se ver na cena, você olhar como se fosse uma tela de cinema e você se ver naquela cena. É você se sentir dentro daquela cena. É isso que vai fazer manifestar. É isso que vai fazer você acessar uma das infinitas realidades que o teu duplo quântico tem para você. E, gente, quando eu entendi isso, quando eu finalmente consegui sentir que era como se eu tivesse realmente comido aquele morango, que a realidade aconteceu. Eu acessei a minha realidade, eu me acessei no futuro comendo aquele morango e eu trouxe aquilo para o meu presente. Aquilo aconteceu de verdade. E foi assim, incrível. E daí, por que eu ficava pensando naquela cena do cara que eu gostava? Porque era o universo tentando me falar, você não tem que se ver na cena como se fosse um cinema que você estivesse assistindo de você mesma. Você precisa se sentir na cena. Então, agora, eu consegui manifestar um morango. Eu vou tentar manifestar uma rosa e eu vou vir contar pra vocês depois se deu certo aqui, tá? Pra daí depois eu começar a manifestar as coisas maiores que eu quero. Eita! O carro, né? O meu Toyota Etios Cross, que quem é mais antigo aqui do canal já sabe que é o meu sonho. Então eu coloquei um prazo pra mim de até 2 anos eu conseguir manifestar ele. E eu tô nesse caminho. Eu tô em coerência com o que eu quero, com o que eu sinto e com a minha ação alinhada. Então eu tô trabalhando pra isso também. O segundo grande sonho, comprar minha casa na praia. Eu não quero uma mansão, eu não quero aquela casa maravilhosa. Quero uma casa simples, mas eu quero morar na praia. Esse é o meu sonho desde que eu me conheço por gente. Eu amo praia, então sempre o meu sonho foi morar na praia. Eu vou realizar esse sonho também, esse é um dos meus sonhos, né? Esses meus 2 maiores sonhos. Tem alguns outros sonhos que eu tenho ali também, mas eu vou vindo contando pra vocês. Eu vou fazer uma listinha e num outro vídeo eu trago pra vocês quais são esses meus sonhos. E vou mostrar pra vocês o meu dia a dia alinhado com aquilo que eu quero ter. Porque eu criei uma técnica da manhã para eu acessar o meu eu do futuro, quando eu acordo. Uma técnica do meio do dia, que é depois que eu almoço. E uma técnica da noite, quando eu vou dormir. Então eu não faço apenas a experiência de Jean-Pierre. Eu faço ela, mas eu adaptei ela pra minha realidade. Para aquilo que eu consigo me enxergar, me sentir, me manifestar ali, tá? Então é por isso que eu falo, gente, experimentem do jeito de vocês. Esse é o meu jeito de manifestar. E eu manifestei muito rápido. Mas façam do jeito de vocês. Então não é você se olhar na terceira pessoa. É você sentir como se você já estivesse vivendo aquele eu do futuro. É você acessar o teu eu do futuro naquela possibilidade que você quer trazer. Então eu manifestei o morango, foi a primeira coisa que eu tentei manifestar e que eu consegui. E agora eu vou tentar manifestar uma flor, vamos ver, que é um girassol, que é uma flor que eu gosto muito. Eu ia tentar manifestar uma rosa, mas eu nem sou muito fã de rosa, eu gosto de girassol. Eu vou tentar manifestar o girassol. E depois eu volto aqui para contar para vocês como que foi essa manifestação do girassol, tá? Então é assim, não se importem com o como vai acontecer. Foi o que aconteceu comigo com o morango. Eu não tava nem aí como que aquilo ia acontecer, mas eu queria aquele morango. Só que eu não ia comprar porque eu queria que o universo me desse, porque eu queria entender como é que funcionava eu acessando o meu duplo quântico, me colocando naquele eu do futuro e me imaginando naquela situação que eu queria. Então eu não ia forçar uma coisa, eu não ia lá e não ia comprar. Eu falei, universo, como pode melhorar? Eu usei ferramenta de Axis, eu usei o duplo quântico, eu usei a visualização, eu usei o sentir, eu usei tudo o que eu podia numa técnica só. Eu juntei tudo e juntei a minha própria técnica, que é aquela que eu disse pra vocês. Daqui da onde eu estou, eu consigo manifestar. Então eu já tô sentindo também o volante do meu carro, o cheirinho do carro novo, a brisa batendo no meu rosto e no meu cabelo quando eu tô dirigindo aquele carro, a cor dele, tudo. Eu já tô sentindo aquele carro também, já tô conseguindo me colocar no sentir, porque antes eu só tava visualizando e eu via muito Toyota Etios Cross prata com preto passando na rua. E olha que engraçado, eu não sei se eu contei em algum vídeo pra vocês,
Mas teve um dia que o meu vizinho aqui debaixo da rua, era um sábado, eu tava voltando da caminhada e ele tava cortando grama pra dentro do terreno dele. E ele tem um Toyota Etios prata com preto. E aí, esse Toyota tava pra fora do portão e ele tava dentro do portão. E eu tava passando da caminhada e ele falou pra mim assim: ai, moça, você consegue pegar pra mim? Porque eu não... Aqui os vizinhos a gente não se conhece muito. Aqui em Curitiba não é assim como deve ser em outros lugares, que todo mundo conversa com todo mundo. Aqui eu moro há muitos anos aqui nessa rua e não conheço a maioria dos meus vizinhos, ainda mais o lado de baixo, né? E aí eu tava passando na rua e ele falou: moça, você consegue me ajudar, por favor? Eu tô trancado pra dentro do portão e eu deixei a chave dentro do meu carro. E o carro dele é o Toyota, né? Ele falou: você consegue pegar pra mim? Tá ali não sei aonde, tava em cima do banco, acho, no painel, não lembro onde que tava. E eu abri e entrei dentro do Toyota Etios Cross. E ele é muito bonitinho por dentro. Eu achei um encanto. E aí eu peguei a chave, entreguei a chave pra ele e abri o portão pra sair. Foi uma cena bem engraçada, mas eu me lembro que eu me visualizava dentro do Toyota Etios Cross. Então eu entrei dentro de um Toyota já, né? E aí sempre na lei da atração eles falam: você precisa ir numa concessionária, dirigir aquele carro, fazer um test drive. Gente, se você fizer tudo isso na tua mente, se sentindo conectado com o teu eu do futuro, acessando aquela possibilidade que você já tá, eu acho que você consegue manifestar da mesma forma. Você não precisa nem ir numa concessionária, nem fazer nada disso. Claro que para muita gente isso é o que vai atrair mais rápido, né? Mas se você conseguir se sentir, se projetar no teu eu do futuro, vivendo essa cena, com todos os teus sentidos, eu tenho certeza que você vai conseguir manifestar. Eu tô treinando todos os dias. Uma hora eu vou conseguir manifestar. O meu prazo que eu coloquei é em até 2 anos. Então, até 2027. Até agosto, setembro de 2027, mais ou menos. Eu coloquei até o final do ano, né? Até dezembro, que é a data que eu tenho até o final de 2027. E aí eu vou contar aqui pra vocês. Vou mostrar como que eu faço no meu dia a dia pra manifestar. Vou trazer mais rotina pra vocês aqui, prometo, né? E então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Não vou falar muito, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Tem mais uma coisinha. Eu faço curadoria quântica, né? Então, curadora de energias. Então, eu crio rituais energéticos para te ajudar a manifestar mais rápido. Eu tenho vários produtos e eu faço leituras de tarô também. Então, tenho vários produtos energéticos dentro do meu catálogo, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Tem também todas as coisinhas que eu uso aqui no meu dia a dia, como tripé, ring light, o celular que eu utilizo, tá tudo ali. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá? E agora eu vou ficando por aqui, pra não estender demais esse vídeo, porque eu acho que ele já deve estar uns 30 minutos, eu não quero ficar aqui só falando, mas eu queria mostrar pra vocês que é só que vocês precisam se sentir e não só visualizar. Beleza? Nós nos vemos no próximo vídeo, espero ver vocês em breve. Comenta aqui pra mim se você entendeu como é que funciona, se você vai fazer e o que é de pequeno primeiro que você vai manifestar. Ó, meu gato passeando ali atrás. Ó, ele é muito bravinho. O que de pequeno você vai querer manifestar e vem contar pra mim se você fez e se deu certo depois. Tenta fazer com morango ou com alguma outra fruta que você goste pra ver se vai dar certo. Beleza? A gente se vê em breve. Um kiss da Cris.